Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, todos vocês aí que vêm nos acompanhando nas aulas, você que é meu aluno, você que não é meu aluno, seja bem-vindo. Mais um vídeo aqui para a gente trocar uma ideia, bater um papo sobre geografia, que na verdade é um espaço para que possa fortalecer seus conhecimentos. A todos que estão aí nos dando like, deixando suas dúvidas, muito obrigado, tá? Esse espaço foi feito para vocês. Bom, o papo de hoje é sobre conceitos populacionais. Esses conceitos também podem ser chamados de conceitos demográficos. Conceitos demográficos, populacionais, tanto faz, fique à vontade. A gente vai falar sobre isso hoje, né? Vamos dividir essa aula em duas, né? Vou falar primeiro sobre os primeiros conceitos, sobre população e a relação quantitativa e qualitativa do espaço geográfico, tá? Vamos lá, professor Netinho na área, bem-vindo. Bom, os conceitos demográficos, primeiro, para você entender o que é esse conceito, seria uma área de estudo da geografia para entender a evolução e os processos que acontecem para que uma população ela pode ser, da forma que ela é, dinamizada. Então, primeiro você precisa saber que tem fatores que vão ser justamente primordiais para que essa população aumente ou diminui, para que essa população envelheça, para que seja uma população de jovens. Então você tem que entender o contexto, justamente, o conceito demográfico, para você entender a matéria. Então, vamos ver o que seria essa relação quantitativa e qualitativa da população, começando com população absoluta. A população absoluta é o número total de habitantes, né, de um determinado país, região, local, bairro, município, seja ele qual for, a área geográfica que for, né, a segregação espacial que for. Então, essa população total seria o quantitativo dos conceitos demográficos. E a densidade demográfica, que também podemos chamar de população relativa, é a forma que essa população está distribuída no espaço. Tá? Lembrando que nós temos espaços que são ocupados, os ecúmenos, e os acúmenos, que são espaços desocupados, despovoados. Então, lembre-se que essa taxa mede o número de pessoas em determinado espaço. Ou seja, se tem um espaço que está muito cheio, muito populoso, que tem muita gente, e outro que não tem o porquê. Por exemplo, você tem a floresta amazônica aqui no Brasil, na floresta você não tem muita gente morando lá. Porém, você tem aqui as cidades do Sudeste, né? Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro e cidade de São Paulo, que estão abarrotadas de pessoas. Então, você vai ver que essa distribuição populacional num país como o nosso, no Brasil, ela está irregular. E assim é no mundo, tá, pessoal? No mundo nós temos uma distribuição populacional irregular. É muito mal distribuída a população no mundo e por fatores geográficos, históricos. Você tem várias coisas como guerras, epidemias, você tem vários fatores para que isso aconteça. Mas lembre-se, nessa relação de distribuição populacional, as regiões que vão estar mais densas, ou seja, que vai ter uma densidade demográfica, com certeza é próxima à água. Então, nas regiões litorâneas é onde você vai ter mais esse contingente populacional. Tá? Então, só para você ter uma ideia, eu trouxe dois exemplos aqui de países que são extremamente populosos. Quando você tem um país que tem uma quantidade de pessoas muito grande, nós chamamos de populosos. Aí está o exemplo de Pequim, né? Pequim, na China, e a capital da China, que muita gente, a China, que tem 1,4 bilhões de pessoas, praticamente, e a Índia, Mumbai, né, cidade de Mumbai, na Índia, que você pode ver aí também que é muita gente, mas é gente demais. São os dois países que possuem o maior contingente populacional, a China com 22% da população e a Índia com 20% da população, a Índia que vai ultrapassar a China daqui a 2, 3 anos e vai se transformar no país mais populoso do mundo. Tá? Em contrapartida, eu tenho países povoados, ou seja, países que são pequenos, mas que possuem muita gente, como, por exemplo, o exemplo de Mônaco, que é muito menor do que o Rio de Janeiro, o Vaticano, por exemplo, que é um país, muita gente não sabe, mas é um país, não faz parte da Itália. Então, imagine o que essas cidades, aí você pode ver nas fotos, que é um quantitativo de pessoas muito grande.
Ou seja, então vai ter muita gente ocupando aquele espaço, aquele quilômetro quadrado ali. Então você vai ter um país povoado. Tá? Então a diferença de populoso, quantidade de pessoas, povoado, distribuição de pessoas no espaço. Tá? Para ficar lúcido na cabeça de vocês. Beleza? Show de bola? Vamos nessa? Então, olhando para a população mundial, em abril de 2019, chegamos a 7,7 bilhões de pessoas. 7,7 bilhões de pessoas, sendo que mais de 60% desses 7,7 bilhões de pessoas, aproximadamente 4 bilhões de pessoas, estão na Ásia. Países asiáticos que são extremamente lotados. Isso aí vem de um passado rural, tá? Um modo de produção asiático muito antigo que tinha que ter uma quantidade de pessoas para trabalhar nas terras. Então, tiveram muitos filhos naquela época, justamente, né? Você está falando aí de séculos, né, nesse tipo de produção e uma modernização recente. Esses países asiáticos, pessoal, eles entraram na economia, mas é de uma forma recente, podemos dizer que é na década de 70, mas foram séculos utilizando esse mecanismo, essa produção primária com muitas pessoas. O que fizeram com que esses países acabassem tendo um grande contingente populacional. As expectativas da ONU, né, das Nações Unidas, estimam que a população chegue a 11,2 bilhões de pessoas até 2100. O fator a especulação era outra, tá, gente? Se imaginava 14 bilhões de pessoas, mas alguns fatores, né, envolvendo a melhoria da qualidade de vida em muitos lugares reduziram esse número. Chegaram até a pensar 14 bilhões de pessoas, né, mas esse número reduziu. Mas que 11,2 bilhões de pessoas já é preocupante, porque o Brasil, olha, o mundo já tem grandes problemas com alimentação, habitação, né? Isso falando mais dos países periféricos. Lembrando que quanto mais rural for o seu país, mais precárias serão as condições para a população, o que faz com que não tenha muitas das vezes uma saúde, um saneamento de qualidade. E isso vai influenciar também no crescimento populacional. O ser humano vive mais à medida que ele tem mais qualidade de vida. Tá? Isso é claro. Bom, a lista aí dos 10 maiores países do mundo em termos de população estão atualizados, né, para vocês em 2019. Está aí a China com 1,3 bilhões de pessoas, chegando a quase 1,4 bilhões de pessoas. E a Índia bem próximo, né? 1,3 bilhões de pessoas também. Mas aí você tem um número de milhões um pouco mais reduzido. Podemos dizer que daqui a 2, 3 anos, 2022, a Índia já vai tomar o posto da China, que criou algumas políticas para conter esse crescimento nos últimos 40 anos. A China fez planejamentos familiares forçados, como a política do filho único, que foi flexibilizada em 2016. A China promoveu algumas campanhas para cirurgias contraceptivas, né? A China tem distribuição de métodos de remédios contraceptivos, por exemplo. Então, e essa política do filho único, que seria uma coisa mais forçada, né? Mais imposta. Lembrando que o governo chinês é centralizador, enquanto isso a Índia não fez nada disso. Então, o número de crescimento da população da Índia é muito mais acelerado do que o da China. Então, os Estados Unidos, por fatores históricos também, por crescimento migratório, né, por ser um país que tem um desenvolvimento econômico, um potencial econômico muito grande, então ocupa aí o terceiro lugar com 328 milhões de pessoas. A Indonésia em segundo, também um outro país asiático, né, só para você ter uma ideia, assim também como o Paquistão, que tomou o quinto lugar do Brasil. Isso aí é um fator importante para você não esquecer. O Brasil, no último ano, perdeu o seu posto de país, para ser mais exato, no finalzinho ali de 2018, o Brasil perde o seu posto de quinta maior nação populacional do mundo. Agora ocupa o sexto lugar e daqui a uns anos vai cair para sétimo lugar, porque a Nigéria provavelmente vai ser ultrapassado. Lembrando que o Brasil é um país de renda média alta, então podemos dizer que o Brasil, a qualidade de vida no Brasil, não como um todo, aumentou, né? Apesar de nós termos uma má distribuição de renda no país, porém nós temos
essa relação envolvendo a qualidade de vida, e a expectativa do brasileiro também cresceu. Em sétimo lugar, então, temos a Nigéria, tá? Um país africano, Bangladesh, um outro país asiático, né? A Rússia, que é um país bicontinental, ou seja, tem terras na Europa e terras na Ásia, e o México, aí completando a nossa lista dos 10 maiores países populacionais, ou dos 10 países que possuem a maior densidade demográfica ou a maior população absoluta do mundo. Tá bom? Tá beleza, pessoal?